Fala pessoal, tudo certo? Aproveitando a vibe de fazer resenha de livro clássico, bora para mais um. Chega mais. Fala pessoal, eu sou o André do Arsenal Books e hoje eu estou aqui para fazer a resenha de mais um livro clássico. Já falei sobre o meu conceito para livro clássico na resenha que fiz de O Médico e o Monstro, e não coincidentemente falaremos de uma obra lançada agora mais ou menos pela mesma época também, e também em território britânico. Agora falaremos de um escritor inglês, falaremos de H.G. Wells, considerado um dos pais da ficção científica e uma de suas obras mais célebres, O Homem Invisível. Mas antes de a gente começar essa resenha, bora para algumas delongas rapidinhas que são importantíssimas. Primeiro, como ajudar o projeto Arsenal Books a crescer sem gastar nada mais com isso? Deixa o like, compartilhe esse vídeo com quem possa interessar e principalmente inscreva-se no canal. Vocês me encontram semanalmente por aqui e também com um projeto de lives em conjunto com o canal do Rodrigão 1002. Quer ajudar financeiramente, mas também sem gastar mais? Se vocês se interessarem por comprar qualquer obra que eu falar nos vídeos, os comprem pelos links abaixo, beleza? Agora vocês podem olhar tanto na Amazon quanto na Shopee, porque eu estou com o link de associado da Shopee também, e por lá é bom que vocês conseguem achar livros que já estão mais esgotados e conversa muitas vezes com o material que eu apresento por aqui. Então sempre confere as duas lojas que vocês conseguem garimpar uns preços bacanas nos livros, beleza? Confere também Universo Arsenal Books, primeiro link na descrição desse vídeo. Vocês conseguem encontrar todas as redes sociais que o Arsenal está atuando por lá. E hoje eu tô aqui tomando um vinho branco. Muita gente me pergunta, André, qual vinho branco tu gosta de tomar? Porque é o que eu mais tenho consumido aqui ultimamente, né? Quando a gente tá nessa época de verão, agora a gente já tá saindo do verão aqui no Rio Grande do Sul, né? Já tá acabando aquelas ondas de calor. Mas sempre nessa época eu gosto de tomar um vinho branco. E cara, eu vou dizer o seguinte, já falei outras vezes, pra mim, o melhor custo-benefício hoje em dia que tu consegue encontrar em qualquer lugar, então tu vai em qualquer mercado basicamente e tu encontra, é o Cordeiro com Piel de Lobo, que é um vinho de Mendoza, na Argentina, e esse aqui é o Blanco de Blancas, safra 2024, cara. Ele é um vinho prático de tu tomar, tá? Tu consegue encontrar no mercado, a garrafa dele gira em torno de R$50, volta e meia tem promoção por aí, e assim, é justíssimo. Então agora, sem mais delongas, bora pra resenha de O Homem Invisível. Pessoal, vocês me conhecem e sabem que eu preciso falar um pouquinho antes do contexto do autor, para a gente tentar entender também aonde veio a concepção da obra da vez, da obra que nós falaremos por aqui. E estamos falando de H.G. Wells, nascido em 1866. O autor inglês, ele é conhecido e considerado por muitos como o pai da ficção científica. Alguns colocam ele lado a lado com Júlio Verne, né, o francês, mas o H.G. Wells também, na minha concepção, ele é pelo menos, o grande responsável por difundir o título, principalmente na literatura. Querem ter um pouquinho do gostinho do que ele nos apresentou de obra e saca a sequência dos anos, para vocês verem que o cara foi emplacando uma paulada atrás da outra. Em 1895 ele nos apresenta a obra A Máquina do Tempo, então ele já estava ali tratando sobre viagem temporal. Em 1896, um ano depois, ele vem com A Ilha do Dr. Moreau. Esta é uma obra que eu já li, foi minha primeira experiência com H.G. Wells. Em 1897 ele vem com O Homem Invisível, que será a resenha da vez por aqui, então a minha segunda leitura de H.G. Wells. E em 1898 ainda ele emplaca com Guerra dos Mundos. Cara, são todas obras que minimamente vocês conhecem os conceitos, nem que seja pela cultura pop, porque elas tomaram conta, né? Hoje em dia tu encontra quantos filmes de viagem temporal? Hoje em dia vocês já viram o personagem Homem Invisível em quantas adaptações? Né? Vocês já viram Guerra dos Mundos em adaptações, esse confronto entre humanos e extraterrestres? Cara, o H.G. Wells era um cara, em termos de escrita, em termos de criação,
muito à frente do seu tempo. E é bacana pensar ainda que o H.G. Wells ele viveu relativamente bastante, né? Principalmente pensando na época. Nascido em 1866, século XIX, ele viveu até 1946. Só que sabe o que eu acho mais interessante de pensar sobre isso? Ele conseguiu roteirizar e ver algumas de suas obras ganharem adaptações para o cinema. Por exemplo, uma das obras que eu vou falar mais no final desse vídeo é a adaptação do próprio Homem Invisível, lançada originalmente em 1933. O Homem Invisível é ali considerado um dos monstros clássicos da Universal. Então o H.G. Wells, cara, um cara que cresceu no século XIX, quando não existia nada do cinema. Ele viu o cinema nascer e principalmente viu as suas principais obras ganharem vida na tela. Isso deve ter sido sensacional e um baita de um reconhecimento para um cara tão importante dentro da literatura. Então agora a gente começa a falar de fato de O Homem Invisível. Pessoal, como eu já falei para vocês, lançado originalmente em 1897, O Homem Invisível já ganhou inúmeras republicações. O personagem, a partir do momento que entrou em domínio público, foi utilizado em N mídias, por N adaptações, algumas utilizando até mesmo o nome do personagem criado e concebido pelo Wells, outros se distanciando, mas sempre trazendo o mesmo quê de debate na personalidade do personagem, certo? E vamos entender um pouquinho da sinopse do que se trata? Aqui nós vamos acompanhar um cientista que viaja de Londres para uma pequena cidade no interior da Inglaterra chamada Iping, em busca de sossego, tranquilidade, anonimato, para que ele consiga trabalhar afinco, ter um foco total no seu estudo, no seu trabalho. Ele é um cientista e ele carrega consigo todo o aparato que pode também para essa pequena cidade. E obviamente, quando ele chega a Iping, ele é uma figura minimamente curiosa, estranha. Ele usa um sobretudo, usa um chapéu, mas o que mais chama a atenção das pessoas é o grande óculos que ele usa e que toda a parte que seria visível da sua pele está envolta por bandagens, como faz a representação da capa aqui para vocês terem uma ideia, ou então, como fica mais famoso, a imagem clássica aqui do filme de 1933, que é uma representação perfeita do personagem. E obviamente, quando ele chega num pequeno vilarejo, numa pequena cidade, todo mundo se conhece e chega uma figura tão esquisita, ele vira o centro das atenções. E aí todo mundo passa a se questionar: quem é esse homem? O que aconteceu com ele? Porque ele parece ter um quê de que sofreu um acidente grave em algum momento de sua vida. E o que ele quer? O que ele está fazendo? O que são todos esses apetrechos? E obviamente uma das figuras que vai ser mais incisiva em tentar descobrir é a dona da pensão na qual ele fica hospedado. E cara, ali vocês vão começar a ver uma invasão de privacidade absurda por parte dos moradores para com o nosso protagonista. Se isso é justificável ou não, a gente vai debater. Fiquem tranquilos que, diferente da resenha de Um Médico e um Monstro, aqui eu não vou fazer nenhuma sessão de spoilers. Não precisa, vamos parar para pensar. Muitos refletem qual seria o grande mistério ou revelação do livro. Porra, tá no título: O Homem Invisível. O Griffin, o nosso protagonista, o cientista, ele tornou-se, através de suas descobertas, Homem Invisível. E esse estudo que ele está fazendo na pequena cidade de Iping é justamente tentando fazer uma fórmula reversa que o possibilite voltar a tornar-se visível. Ele quer ter um controle sobre isso, porque a partir do momento que ele ficou visível, ele não conseguiu mais voltar à normalidade. Se ele conseguir controlar isso, imagina o que vai se tornar a carreira dele, quem será Griffin dentro do mundo científico. Então tu tem muito que também de ambição por parte do personagem em fazer essa descoberta por completo. É como se ele tivesse chegado só até metade do caminho do seu trabalho. Beleza, eu fiquei invisível, agora como é que eu volto? Então é lá em Iping que ele vai, por N motivos que daí não cabem entrar aqui, porque seria um pouquinho de spoiler, ele se refugia nessa pequena cidade, certo? E como eu disse, não tem muito o que falar de spoiler, a não ser contar algumas passagens e o final da obra, como se dá o desfecho da história. Mas o que seria tratado como grande mistério é que, para os habitantes de Iping que estão tentando descobrir o que é aquele homem, a gente já sabe desde o princípio: ele é um homem invisível. E até por isso eu coloco como, já tirando isso, assim, tirando esse elefante da sala, o Wells ele não está muito preocupado em te esconder isso.
Embora quando aconteça a revelação é muito legal, é muito bem escrito, cria um momento assim meio trágico, cômico, uma pitada assim um pouco de Os Trapalhões. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas o momento da revelação é muito legal, tá? E cria-se todo um mistério a partir do momento que tu passa também a ter uma narrativa em terceira pessoa e mais ou menos tu tá vendo pela visão das pessoas que vivem na pequena cidade. Então tu tem um pouco da curiosidade deles. Mas, para mim, o Wells está disposto a tratar de outros assuntos bem mais profundos e que fazem com que essa seja uma obra tratada como clássica. Lembrando, clássicos são aqueles livros atemporais, livros que debatem algum aspecto que ainda seja vigente na sociedade hoje, mesmo que tenha se passado muito tempo de seu lançamento. Aqui nós estamos falando de mais de 100 anos. É uma obra que sobrevive à sua data de lançamento. E esse aqui foi um livro de leitura coletiva do nosso canal do WhatsApp. Eu já deixo todos os agradecimentos a quem participou. A gente trocou uma ideia muito massa, tanto no WhatsApp quanto no encontro online no dia 31 de março para debater ao vivo ali essa obra. E é a partir de muitos desses debates que eu vou trazer aqui o que a gente enxergou da obra como um todo. Beleza? Então vamos falar um pouquinho das discussões propostas pelo Wells nessa obra. Pessoal, o primeiro aspecto que eu quero trazer, e acho que é o que todo mundo vai vislumbrar, assim, ele não está muito escondido, de forma alguma talvez seja o aspecto mais simples de se observar, é a relação de poder, quando um homem tem poder. O Griffin ficou uma pessoa invisível. Pense em tantas coisas que ele pode fazer a partir de sua invisibilidade e passar impune. O que você faz quando não tem ninguém te olhando? O que você faria se não tivesse ninguém te vigiando? E quando tu traz isso para um homem ambicioso, um homem por vezes de caráter dúbio, o que pode acontecer? Dê poder a alguém e você vai descobrir quem realmente é essa pessoa. E obviamente isso fica muito gritante a partir das primeiras páginas já do livro. Porque tu não consegue entender bem o que é a figura do Griffin. Ele é um cara bom que tá buscando sossego, ele é um cara egoísta, ele é um cara que, na verdade, ele não tá nem aí pros outros, ele tá preocupado no seu trabalho, ele tá prejudicando alguém. Tudo é um mistério e em momento algum o Wells tá preocupado em dizer que o protagonista dele é o mocinho da história. Entende? Então fica muito latente isso o tempo inteiro ao longo da narrativa. Como que tá reagindo esse protagonista do Wells a partir do momento que ele tem esse poder em mãos? Um outro aspecto importante, e esse eu vou dar os méritos, principalmente para o Marcelo Bighetti no nosso debate ao vivo no dia 31 de março, o Marcelo, ele mora nos Estados Unidos e ele atua na área científica. E ele traz uma questão que até então eu não tinha parado para refletir, mas que obviamente tinha que partir de alguém que está imbuído neste meio científico e acadêmico. Ele traz a questão da soberba entre os cientistas. E tu vai ver isso ao longo da obra. O Griffin, ele não quer compartilhar, ele não quer mostrar nada do que ele descobriu para ninguém. Quando ele ameaça isso, parece que ele está usando as pessoas em seu favor e não compartilhando para o bem de sua descoberta. Vocês conseguem entender isso? Em diversos momentos tu sente que ele tem o medo de revelar aquilo e que alguém roube aquela invenção dele, aquela fórmula que ele descobriu para tornar-se invisível. E até por causa disso que ele sabe que ele vai passar mais trabalho para conseguir fazer o processo reverso e completar o seu plano, tornar-se invisível e visível no momento que tu quer. Ele sabe que ele vai passar mais trabalho fazendo isso sozinho, mas ele vai até o fim, porque ele não quer compartilhar as glórias. E o Marcelo trouxe que essa parte do campo científico, isso é latente, é no mundo inteiro, sabe? Sempre existe essa questão de ego no meio. E aí tu para refletir o quanto isso, na verdade, pode ser um atraso para nós. Quantas coisas, na verdade, já estão pré-descobertas, por exemplo, e não é revelado por um medo de tu não ser reconhecido pelo teu trabalho, de alguém roubar o teu trabalho. Que eu consigo compreender até certo ponto, mas vocês conseguem botar isso na balança? O quanto, na verdade, essa soberba, ela tá nos atrasando como sociedade. É um ponto bem interessante que, se o Marcelo não levanta isso, provavelmente teria passado completamente batido por nós no bate-papo do dia 31.
né? Então é bacana ter essa visão de pessoas que atuam no ramo científico e trazem que realmente isso existe até hoje. Calcula então lá no século XIX. Imagina, tem muita coisa aí que a gente nem deve imaginar que já está sendo trabalhado, quase desenvolvido e não chega, não ganha a luz do dia por causa dessas questões. Um outro aspecto que eu acho muito importante a gente compartilhar aqui é a questão que daí, na minha visão, também conversa muito com a sociedade de hoje em dia, que é o anonimato. O Griffin, quando ele vai para essa pequena cidade de Iping, ele está saindo de uma megalópole, uma cidade gigantesca, né, onde ele se sente pressionado. Existe toda uma questão, um contexto histórico ali, mas ele sai dessa megalópole e vai para uma pequena cidade para buscar sossego, conforto, anonimato. Cara, se tu quer anonimato, não é numa cidade pequena que tu vai achar. É justamente nas cidades grandes que tu vai encontrar esse anonimato. As cidades grandes, a correria do dia a dia, as pessoas não têm tempo para olhar para o lado. O egoísmo, ele impera muito mais na sociedade das grandes cidades do que o contrário. As pessoas nas pequenas cidades, elas têm uma atenção, um cuidado muito maior com o próximo. Entende? E aí justamente ele tem esse choque. Porra, eu saí da grande cidade achando que eu ia encontrar sossego por aqui e na verdade é totalmente o contrário. Agora eu sou o centro das atenções dessa cidade. Todo mundo sabe que eu estou aqui e todo mundo quer saber o que eu sou, quem eu sou. E obviamente ele não vai ter um minuto de sossego enquanto ele estiver em Iping. E cara, vai discorrer diversos eventos ao longo dessa narrativa que vão comprovar isso, que tu vai ficar angustiado, cara. Pô, tem vezes que tu, sabe, tu só diz assim, caralho, deixa o cara quieto. Deixa o cara quieto que vai dar tudo certo, sabe? É só ninguém se meter na vida um do outro. Só que daí tu faz também esses paralelos. Também é uma crítica à vida das pessoas nas grandes cidades. Porque também ninguém tá preocupado com o outro. Entende? O Wells, de certa forma, critica isso. Enquanto ele estava em Londres, né, as pessoas que o cercavam, as pessoas não estavam dando muita atenção, a não ser aqueles do núcleo muito próximo dele. E aí, quando ele vai para a pequena cidade, ele passa simplesmente a ser o centro das atenções. E existe também uma questão do trocadilho entre a questão da invisibilidade e da visibilidade. É como se quando o Griffin fosse uma pessoa normal, que todo mundo o enxergasse, ninguém desse bola. Ele fosse praticamente invisível. E quando ele torna-se invisível, ele passa a chamar a atenção das pessoas. Tá entendendo essa correlação, essa dicotomia de assim, agora que eu estou invisível, parece que eu sou mais visível do que anteriormente, quando eu era uma pessoa normal, de carne e osso. Cara, o Wells, ele traz alguns pontos sensacionais, assim, e com uma sutileza muito bacana. É um livro relativamente curto, estamos falando aí de 180 páginas aproximadamente. Alguns podem até classificá-lo como uma novela, bem como eu falei também de O Médico Monstro na última resenha, por que não? É um livro curto, uma prosa muito fluida. Eu já tinha falado sobre isso, que o Stevenson, o escritor de O Médico Monstro, no século XIX, também conseguia trazer uma escrita com um charme, mas simples. Ele não tinha floreios absurdos que transformavam o texto dele maçante, cansativo. E o Wells, ele consegue ser ainda mais simplista do que o próprio Stevenson. E o Wells, ele traz em algumas passagens também um quê científico. E fica tudo muito claro para mim, que não sou um homem da ciência, e, né, o máximo que eu sei é sou entusiasta aí por ver filme de sci-fi, enfim. Eu consegui compreender essas passagens. Eu consegui mais ou menos compreender o que o Griffin descobriu que o possibilitou ficar invisível. E isso é tudo graças à prosa do Wells. E pessoal, como de costume, vamos trazer uma passagem aqui do Wells para vocês entenderem um pouco dos temas que ele debate, mas também da prosa que eu acabei de falar para vocês. Eu vou puxar aqui no meu Scooby, na página 158, fora de qualquer contexto de spoiler, tá? Fiquem muito tranquilos. Página 158, nós temos a seguinte passagem que me chama muito a atenção. Fui direto ao ápice das coisas que os homens consideram desejáveis. Sem dúvida, a invisibilidade tornou possível obtê-las, mas tornou impossível desfrutá-las quando alcançadas. Ambição. De que vale o orgulho de ocupar uma alta posição se você não pode aparecer? Tá entendendo? Também tem esse quê do ego. Beleza, agora eu sou invisível, eu faço o que eu quero, eu vou poder realizar
N fatores, sejam eles legais ou não, e não ser punido por isso, ou ter menos chance de ser punido por isso, mas também, quando eu alcancei esse meu desejo, eu não podia compartilhar com ninguém. Ele coloca muito desses pensamentos do Griffin também, para dar o tom assim dos debates internos do próprio protagonista. É sensacional, cara. Leiam H.G. Wells. Eu já tive contato com mais de uma obra dele e a linguagem ela é fluida e muito boa para todas, pelo menos, as obras que eu já tive contato. Então acredito também que, assim como Máquina do Tempo, Guerra dos Mundos, também sejam leituras agradáveis. Pessoal, vou falar um pouquinho da edição também que eu tenho em mãos, que é da Clássicos da Zahar. Edição que eu acho, em termos de layout, muito bonita. Ela tem esse tom alaranjado. Vocês vão estar vendo com mais detalhes aqui do lado na edição, como de costume. Quarta capa em cinza. Eu gosto da arte de capa, tá? Essa aqui é aquela que eles chamam de edição comentada. Então, por várias vezes, tu vai ter nota de rodapé explicando por que o autor colocou determinada palavra, determinado trecho. Só que assim, eu já peguei outras edições comentadas. E essa aqui, eu não me arrependo de ter comprado esta edição aqui, tá? Agora, se o teu foco é comprar ela pensando nestes comentários, cara, nem se preocupa com isso. Assim, são comentários vagos que não aprofundam ou realmente dão um destaque diferente para a obra. Não tem nada disso, tá? E particularmente a apresentação da obra, que começa na página 7, eu digo para todo mundo, pulem. Primeiro porque traz uma questão que não é tão interessante assim, ao menos na minha visão do texto, e ele entrega algumas coisas que, cara, por mais que tu saiba todo o plot da história, tu não sabe quando as coisas acontecem. E essa apresentação, ela te entrega, inclusive, quando vai acontecer determinados momentos de virada. Então, assim, pulem a apresentação e leiam posteriormente. Terminem o livro e daí vocês leem a apresentação, que vocês não correm nenhum risco, tá? Agora, pelos comentários, cara, se essa versão aqui tiver mais cara e vocês não se importarem com isso, busquem outras que eu tenho certeza que vai ser bem atendido também. Mas eu vou deixar o link dela porque eu acho ela muito bonita, tá? Capa dura, em termos de trabalho gráfico, muito bom. Agora o ponto é, comentários, na grande maioria, bem desnecessários. E me tiraram o foco por vezes da narrativa, né? Porque não adianta, tu vê uma nota de rodapé, eu gosto de notas de rodapé, tá? Então quando tu vê uma, automaticamente eu vou lê-la. Só que eram comentários inúteis, na minha visão, e me tiravam um pouco do texto do Wells. Então assim, tem esse quê, tá? Mas em termos gráficos, excelente edição. Pessoal, eu deixei também essa parte final do vídeo para a gente falar sobre algumas adaptações. Como eu falei, o Homem Invisível ele ganhou tudo quanto é tipo de obra, tudo quanto é tipo de adaptação, adaptações diretas da obra do Wells, adaptações que fogem até mesmo do nome dos personagens, que fogem de conceitos, a não ser pelo ponto da invisibilidade. Então eu selecionei algumas delas para a gente conversar sobre, beleza? No campo das HQs, eu quero falar sobre esta, O Ninguém, de Jeff Lemire, lançado pela Pipoca Nanquim. O Jeff Lemire ele é um quadrinista canadense, ele ganhou muito sucesso, hoje ele trabalha em majors como DC e Marvel, só que ele ganhou muito destaque com a sua carreira solo de quadrinhos. Ele tem um pé no underground, e aqui quando ele faz essa releitura de O Ninguém, ele faz uma homenagem ao Wells. Ela não é uma adaptação 100% fiel, ela faz mudanças, ela faz pequenas mudanças também em grafia dos nomes. Por exemplo, o personagem Griffin do original aqui se torna Griffin, John Griffin. Então tem algumas pequenas mudanças, tu tem aqui uma perspectiva através de uma adolescente que torna-se obcecada pela figura do Griffin quando ele chega na pequena cidade. Tu tem uma obra mais intimista, eu vejo que ela tem um tom um pouco mais, assim, sentimentalista. O Lemire trabalha muito isso nas obras dele. Vide Soldador Subaquático, Condado de Essex, né? Eu falo quando ele está trabalhando essas obras mais independentes e autorais dele. Cara, excelente trabalho trazido aqui pela Pipoca Nanquim. Em termos de trabalho gráfico, eu não preciso nem falar muito da Pipoca Nanquim. O Lemire, ele tem um quê de uma arte um pouco mais esquisita, vamos colocar aqui. Eu vou mostrar algumas páginas para vocês. Ele trabalha com preto, branco e um tom de azul, tá?
e eu quero mostrar algumas passagens que eu acho que trazem o tom da obra, assim, do desenho do Lemire. Pode não agradar muitos, eu gosto, acho que conversou bem com esta adaptação, né? Me trouxe um quê interessante para a obra, tá? Até um tom de reflexão. A cada página tu tem diversas reflexões aqui na figura do Griffin. Assim, sensacional, ele brinca com algumas páginas, tá? Já é um material mais esgotado, mas se vocês acharem em comic shops, sebos, se grudem. Vale muito a pena de verdade essa adaptação. Para além das HQs, vamos falar também de livros, e eu selecionei 3. Os 3 também que eu selecionei para falar lá no nosso clube de leitura. Vamos primeiro do original, o de 1933. Cara, filme preto e branco. Sensacional. Como eu disse, ele veio naquela leva dos filmes dos monstros clássicos da Universal. E ele é uma adaptação praticamente fiel à obra do Wells. Por isso também eu puxei aquela questão do Wells em vida pôde ver essas obras adaptadas. E eu consigo imaginar, cara, pelo menos eu, se fosse ele no caso, ficaria muito emocionado de ver essa adaptação do Homem Invisível, porque ela é muito respeitosa. E, cara, tentem imaginar nos anos de 1933 tu fazer todos aqueles efeitos de invisibilidade. Cara, tu vê o Griffin desatando as ataduras e sumindo. É magnífico, cara. E tu tem nessa roupagem, obviamente, das obras de 1933 ali, muito com influência ainda do expressionismo alemão, aquele tom um pouco cômico, né, para a obra. Tu tem algumas cenas de perseguição que elas se tornam quase que episódios meio vibe trapalhões, assim, sabe? E é uma correlação muito bacana que eu fiz com o livro escrito. Diversas passagens mais de ação, por assim dizer, eu também senti um quê de trapalhões, um quê de Chaplin, sabe? E, cara, traz uma vibe única para a obra, tanto para o filme quanto para o livro. Então, essa correlação entre livro e filme de 1933, para mim, é perfeita. Eu considero até hoje essa obra um exemplo de adaptação de uma obra clássica da literatura. É sensacional, se vocês acharem, assistam, de verdade. Tirem o preconceito de ser um filme dos anos 30 e assistam essa obra. Vale muito a pena. Aí a gente avança para os anos 2000, virada do século, né? Ali quando Nostradamus disse que o mundo ia acabar, em 2000 chegou até nós O Homem Sem Sombra, e talvez tenha sido um dos filmes que eu mais vi passar na TV Globo, naquelas sessões de sábado à noite, que eu sempre esqueço o nome, tá? Mas, cara, passava pra cacete esse filme, e toda vez que passava eu assistia, porque eu acho sensacional. Protagonizado pelo Kevin Bacon e também o Josh Brolin. Eu gosto demais dos dois atores. Ali tu vai acompanhar a questão do cientista, daí tu já tem aquela descaracterização dos nomes. Vai ser uma obra bem mais voltada pro sci-fi com terror, com aquele tom mais claustrofóbico, porque eles ficam trabalhando num laboratório subterrâneo. O Homem Invisível, a figura do Kevin Bacon, o cientista, quando ele decide aplicar a fórmula ele começa a ter também sinais de distúrbio mental, ou ele estaria revelando realmente quem ele é. E tu começa, cara, do terço final pro filme, ele descamba pra uma obra de terror. É o melhor estilo Alien, assim, o Oitavo Passageiro, que tu tá preso dentro de uma nave, aquela coisa meio claustrofóbica, e tu tem um ser que é quase impossível de tu ver, de tu visualizar, e tá tocando o terror ali dentro. É sensacional, Kevin Bacon tá muito bem, Josh Brolin também, todo o elenco de apoio tá sensacional, e eu deixo o meu destaque para os efeitos visuais. Até hoje eles são competentes. Tem uma passagem ali que eles transformam um gorila em invisível. Porra, cara, o próprio Kevin Bacon também. Sim, tem passagens que pra mim são muito icônicas. Vale demais. Se eu não me engano, no momento de gravação desse vídeo, o filme ainda está disponível na Prime Video. Então corre lá e assista se você não viu este clássico dos anos 2000. E, atualizando ele para os nossos dias, em 2020 foi lançado O Homem Invisível, estrelado pela Elisabeth Moss. Elisabeth Moss, que ficou muito famosa aí pela série The Handmaid's Tale, né? E, cara, ela é uma atriz excepcional, assim. Ela é muito expressiva, ela entrega muito, assim, nos papéis que ela participa. E nessa obra, também mais voltada pro terror, nós vamos ter uma atualização de debates. Tem o personagem do Griffin, aí eles já aproximam o nome do personagem, mas ali eles estão preocupados em debater violência contra a mulher e relacionamentos abusivos.
Tá vendo? O mesmo conceito apresentado pelo Wells, ele pode ser transportado para os nossos dias de hoje e atualizado com problemas que nós enfrentamos de forma ainda mais vigente na nossa sociedade hoje em dia. Filme excelente também. Eu só não gosto de alguns detalhes que o transformam tecnológico demais. Eu queria que fosse uma vibe um pouquinho mais de como é a invisibilidade do original, né? Isso eles mudam bastante na obra, mas eles têm cenas muito tensas. Cara, esse filme, porque tu começa a acompanhar a Elisabeth Moss tentando se libertar desse relacionamento abusivo de um cientista. Ela acha que ele descobriu como ficar invisível e ninguém acredita nela. E cara, tu fica o tempo inteiro, assim como ela, achando que o Griffin ele pode estar em qualquer lugar da tela. Tu fica olhando os cantos da filmagem para ver se alguma coisa se mexe. Tu tá tenso o tempo inteiro. É como se o Homem Invisível estivesse do lado dela o tempo inteiro. Tu começa a ficar paranoico com a personagem. É muito bom, tem cenas muito tensas, tá? É também uma obra, essa eu fui ver no cinema, é uma obra que eu quero reassistir. E cara, pra quem achar também, eu não sei se ela tá disponível em algum streaming, no momento eu acho que não, mas assim que vocês tiverem a oportunidade, se não olharam, façam também, que é uma adaptação muito respeitosa e atual. Bom, pessoal, essa foi a resenha de O Homem Invisível. Mais uma vez, brigadão para todo mundo que participou do clube de leitura coletiva aqui do Arsenal Books. A gente trocou umas ideias muito fodas, tá? Vocês viram um pouco do debate, eu transpus aqui para vocês, beleza? Só agradecer e também dizer que, cara, eu quero ler mais coisas do Wells, sabe? Pelo menos essas 4 obras muito clássicas dele, eu quero ler todas. Então já completei aí 50%. Pelo menos. E o Homem Invisível é melhor do que a Ilha do Dr. Monroe. E embora eu goste do plot da Ilha do Dr. Monroe, talvez a versão que eu tenha lido no Kindle Unlimited, que eu tô botando na capa aqui, para vocês fugirem dela. Não leiam nessa versão porque estraga bastante da experiência. Mal revisado, texto sem concordância, bem ruim mesmo. Mas o plot da obra muito me interessa e eu quero reler ela numa edição decente ainda. Então fica aqui o meu apelo para vocês que ainda não conhecem o Wells, leiam as obras dele, vale muito a pena. E para quem chegou até aqui, só pedindo, reforçando, deixa o like, compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar, inscreva-se no canal, ative o sininho para notificação. Semanalmente vocês me encontram aqui no Arsenal Books. E também sigam as outras redes, por lá vocês acompanham de forma mais online aí, o que eu tô lendo no momento, o que eu tô bebendo durante as minhas horas de leitura e a gente consegue trocar uma ideia mais próxima também. Beleza? A gente vai se falando.